No Trocando Ideias de hoje, o cristão ele pode trabalhar com bebidas, com cigarro e, além disso, o cristão pode beber? Essas dúvidas e outras serão esclarecidas no programa de hoje. Fique aí que a gente já volta. Seja bem-vindo mais uma vez, este é o Trocando Ideias, o seu programa de perguntas e respostas com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, pastor. Tá animado para hoje? Bastante animado. Vamos juntos então. Temos perguntas muito boas, mas antes eu quero aproveitar para mostrar este lançamento, que é muito especial para mim, né, pastor Hernandes? E eu vou dizer por quê. O Thiago é fotógrafo profissional e ele, de certa forma, é o autor intelectual deste livro, porque aqui nós temos muitas fotografias fascinantes que ele tirou de diversos ambientes, circunstâncias, e ele nos sugeriu, então, escrever um texto oportuno para cada foto que ele tira. Então, é um livro para você botar na sua mesa, lá na sua sala, no seu escritório, para a pessoa pegar, folhear, curtir as fotos e, ao mesmo tempo, receber ou ouvir uma mensagem bem específica, bem direcionada. O livro ficou bonito, capa dura, papel couché, um luxo de livro, e eu louvo muito a Deus pela participação do Thiago, pela sugestão desse livro, e esse livro já está disponível aqui na Luz para o Caminho e em outros lugares, lá na IPP também, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nas livrarias de todo o Brasil. No site da Ragnos também? No site da Ragnos, exatamente. Muito obrigado, pastor. É um prazer. Vamos trabalhar, a gente tem a pergunta aqui do José da Silva, começando o programa de hoje. Nós estamos vendo secas severas, inundações, ondas gigantescas de calor escaldante, mudanças no clima. E como entender essas coisas à luz da Bíblia, pastor Hernandes? Obrigado, Thiago, dessa pergunta. Veja bem, nós precisamos entender que algumas coisas são feitas em consequência de falta de mordomia. Lá no início da história, Deus deu ao homem a ordem de cuidar, de lavrar, de ser mordomo da natureza. O homem às vezes toma a medida de adorar a natureza ou de depredar a natureza, em vez de ser mordomo dela. Então, você pega hoje, por exemplo, nós estamos com o maior índice de incêndio na Amazônia, no Pantanal, e constrangedoramente um silêncio sepulcral da grande mídia sobre esses incêndios. Responsabilidade humana. Há outros fenômenos que não, que são fenômenos da própria natureza. Não que a natureza em si, Tiago, ela seja a agente dessas coisas. Quando você vai para o livro de Apocalipse, sobre as trombetas de Deus, e elas estão escritas lá, dos capítulos 8 a 11, elas, ao serem tocadas, atingem os mares, os rios, a terra, os astros, os homens, numa espécie de alerta de Deus, chamando o homem para voltar-se para Deus ainda enquanto é tempo. Porque depois virão as taças da ira de Deus nessas mesmas áreas, mas será o grande dia do juízo e não terá mais chance de arrependimento. Então nós não devemos olhar simplesmente para essa mudança de clima tão violenta, um calor escaldante aqui, frios exagerados em outros lugares. No Brasil você não ia falar de tsunami, as ondas invadindo, como está acontecendo agora recentemente, a onda de calor que está apavorando todo mundo, sensação de quase 60 graus no Rio de Janeiro. Olhar simplesmente como a natureza está reagindo. Não, Deus está por trás da natureza. A natureza está refletindo a voz do Criador. Isso é um alerta para nós. Estejamos atentos aos sinais que Deus está nos dando. Obrigado, pastor. Nós vamos agora para a pergunta que eu citei na abertura, é a pergunta do Gabriel Nascimento. E ele diz: eu gostaria que vocês esclarecessem a minha dúvida. O cristão pode ter um comércio onde venda bebidas alcoólicas, cigarros e fumo? Pois o meu pai tem um pequeno comércio onde vende essas coisas que eu citei.
e ele me pede para ajudá-lo a vender. Eu gostaria que esse assunto fosse esclarecido à luz da palavra de Deus. Veja bem, não há nenhum texto na Bíblia que diz não venda bebida alcoólica, não venda cigarro, não venda isso, não venda aquilo. A Bíblia não é um livro de regrinhas, é um livro de princípios. Princípios. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, à luz das Escrituras, não é sensato um cristão comprometido com Deus promover aquilo que ele reprova. Se ele reprova a embriaguez, como é que ele vai se tornar um facilitador da embriaguez? Se ele reprova o vício, como é que ele vai ser um vendedor do produto que vai viciar? Então, penso eu, que é incompatível com o testemunho cristão. O que vou fazer? É hora de, se uma pessoa é um cristão, buscar uma nova atividade que possa exercer para a glória de Deus, para o bem das pessoas. Porque tudo que fazemos, Tiago, tem dois princípios que eu gostaria de citar para o irmão. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive vender, ser comerciante, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não posso vender bebida alcoólica ou drogas para a glória de Deus. É incompatível. Segundo princípio, Colossenses 3,17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, inclusive a ação seria vender, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Eu não posso vender uma garrafa de pinga e louvado seja Deus, graças a Deus, vende uma garrafa de pinga, ou um barril, ou um maço de cigarro, ou um pacote de cigarro. Se aquele produto vai prejudicar a vida de alguém. Então, está na hora desse irmão buscar uma nova atividade comercial para sustento da sua família, para a sua prosperidade pessoal. Gabriel, Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter contado conosco para sanar a sua dúvida. A última pergunta do programa de hoje vem da Ana Lúcia. Amados irmãos, eu tenho uma dúvida. Jesus bebia vinho. Eu imagino que nos tempos atuais o vinho é bem diferente daquela época. Eu acho que não é correto beber vinho ou qualquer outra bebida. O que está certo, pastor? Então, veja bem, nós precisamos, primeiramente, examinar as culturas, né? O vinho era a bebida da época. É claro que não tinha o mesmo teor alcoólico que tem hoje mesmo, mas era a bebida da época. Se você vai até hoje a Israel, você não vai ver uma garrafa de Coca-Cola na mesa. Você vai ver uma garrafa de vinho. Como você vai ver uma garrafa de vinho quando você for a alguns países da Europa, se você vai à Alemanha, você vai ver um copo de cerveja, né, que nós tivemos recentemente agora, você percebeu isso. Uhum. Então, tem muito a ver com a cultura, né? O que é bíblico? Paulo trata desse assunto. Paulo trata desse assunto tanto em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8 a 10, onde fala da liberdade cristã. Ele está dizendo o seguinte: eu não posso usar a minha liberdade para ferir a consciência do irmão que é fraco. Então, se beber vinho vai escandalizar meu irmão, imagine que esse copo d'água aqui fosse vinho, é água, tá? E vamos imaginar que você é meu irmão em Cristo, mas na sua concepção, no seu entendimento, não se deve beber vinho. Então, se eu que sou crente, seu irmão, afrontando a sua consciência, pegar esse copo aqui e beber vinho, para mim poderia não estar fazendo nada, mas eu estou sendo uma pedra de tropeço na sua vida. Então, Paulo diz o seguinte: eu não posso usar minha liberdade para ser causa de tropeço para o meu irmão. Há uma outra coisa importante a dizer. Essa frase não é minha, é do Josué Rodrigues. Há uma grande diferença entre o não pode e o pode não. Algumas pessoas não podem parar de beber, elas são viciadas no álcool. Há outras pessoas que podem não. Ela pode beber, mas ela pode não beber. Ela pode fumar, pode não fumar. Ela é livre. Sensacional esse conceito. Ela é livre, ela é livre, ela não é escrava do vício. Então, o que a Bíblia de fato proíbe é a embriaguez. Paulo diz lá em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, deixa eu dar um dado estatístico importante, Tiago. Aqui no Brasil,
o nosso próprio clima, nossa própria estrutura genética, tende mais para o alcoolismo. Para você ter uma ideia, de cada 100 pessoas que se iniciam na bebida, socialmente, se tornam dependentes da bebida. Israel, por exemplo, de cada 100 tem um. Então, há pessoas que estão inclinadas para o alcoolismo, elas nunca vão ser um bebedor social. Vou beber uma taça de vinho, que a medicina diz que é bom para a saúde, uma taça de vinho por dia, ele não vai poder fazer isso, porque não vai ter limite. A outra pessoa que vai beber a taça de vinho vai ajudar o coração, vai ser bom para a pressão, vai ser bom para a saúde, e ela não vai beber mais que uma taça. Então, não tente alguma receita de bolo. Talvez a melhor opção para não criar dificuldade é a abstinência, mas isso não se é imposto para ninguém. É uma coisa que cada um precisa escolher diante de Deus. Quem usa, não julga quem não usa não julgue quem usa. É o que Paulo orienta nas suas epístolas. Pastor Hernandes, muito obrigado pelos esclarecimentos das perguntas de hoje. Gente, esse programa é tão gostoso de fazer, a gente se diverte tanto aqui gravando o programa, né? Tendo esse contato com você aí do outro lado. Ele é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu quero deixar aqui nosso agradecimento à igreja, ao pastor Arival, e a gente quer falar rapidamente aqui sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Tiago, é uma igreja missionária, comprometida com as Escrituras, uma igreja que tem como propósito ver a glória de Deus através de plantação e revitalização de igrejas no Brasil e no mundo. É uma igreja solidária com os carentes e necessitados, ajudando as pessoas mais carentes, furando poços no sertão, distribuindo cestas básicas. Uma igreja que cuida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, da terceira idade. Uma igreja para você e para a sua família. Então venha para cá. Se você mora em São Paulo, participar com a gente. Se você mora fora de São Paulo, participe conosco através da IPP TV e através de se inscrever no canal do YouTube da igreja e ter todo o conteúdo da igreja à sua disposição. E se você está vendo esse programa diretamente no YouTube, aproveite para deixar o seu like aqui embaixo e já seguir a gente. Se você está vendo na programação da IPP TV, continue com a gente que vem muita programação boa a seguir, tá bom? A gente espera você no próximo Trocando Ideias. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.